Fala pessoas, tudo bem? Aqui é o Renato e hoje eu estou aqui com o Lucas e estou com o Júlio e nós vamos bater um papo sobre a vergonha e como a vergonha pode atrapalhar você nos seus relacionamentos. Vergonha é um estado emocional e emoção é um sistema automático para gerar um comportamento diante de uma situação definida, de uma situação automática. E hoje o bate-papo é sobre vergonha. Fala aí, Julião, se apresenta aí, Lucas, fala o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou uma pessoa que já tive muita vergonha, mas hoje consigo superar e acredito que esse bate-papo vai ser muito legal. Muito bom. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo ótimo, estou bastante pensativo, empolgado a respeito desse tema, creio que vai ser de muita ajuda para a galera que está assistindo. Você já sentiu vergonha? Cara, confesso que não é um sentimento que é muito presente na minha vida, não. Mas assim, você é um sem vergonha. Risco, com certeza acontece. Você é um Exato. sem vergonha, é isso? Praticamente. Entendi. E você, Júlio, você é sem vergonha também, não? Não. Eu já, pelo contrário, eu sempre tive muita vergonha. Mas eu percebi que eu precisava vencer isso. Se eu não vencesse, muita coisa não aconteceria na minha vida. E por que você acha que a vergonha atrapalha, Júlio? Eu acho que a vergonha ela está muito relacionada ao julgamento que a gente tem das outras pessoas, né? Isso aí. E por conta desse julgamento, a gente acaba não se expondo, né? A forma de se resguardar de um julgamento é não se expor, e isso, de certa forma, totalmente relacionado com a vergonha. A vergonha tem a ver com se esconder, né? A vergonha, ela não permite que a gente mostre quem a gente realmente é. Isso pode atrapalhar você também que está assistindo aí hoje esse vídeo aqui. Mas vamos lá, Lucas, você tem alguma pergunta? Júlio, você tem alguma pergunta para a gente já startar esse tema que vai fazer você perder a vergonha e ser um sem vergonha como a gente? Então, eu tenho sim. Vai lá, Lucas, se quiser fazer a pergunta. Não, começa você então. Eu tenho sim. Eu li uma matéria, matéria não. Eu li num livro esses dias para trás, falando que o assassino secreto da inovação é a vergonha. E isso ficou na minha cabeça. Então eu queria entender um pouquinho sobre isso. Acho que cortou um pouco a pergunta, Júlio. Repete aí, por favor. Vamos lá, vou repetir então. Eu li num livro falando a seguinte frase: o assassino secreto da inovação é a vergonha. E no texto discorria muito que as pessoas de uma empresa, elas se sentem com vergonha de se expor em reuniões, elas se sentem acuadas e a liderança, de certa forma, até cobra isso delas. Porém, não fazem pelo mesmo julgamento. Então, eu queria entender um pouco sobre isso. Olha que complicado, né? Porque se você tem ou vive em um ambiente que a vergonha ela é aceita, porque a vergonha ela se manifesta de várias maneiras também, né? Às vezes a vergonha vem de você não falar, de você não querer se expor, de você achar que não pode se expor. Isso é um assunto bem delicado que você está colocando aqui, Júlio. Eu acho que isso tem um pouco a ver também com a vulnerabilidade, que isso está em voga hoje, né? Tem a Brené Brown, fala isso no Netflix, ela tem alguns vídeos no YouTube também. Tem a ver com a experiência e a permissão em ser vulnerável, em aceitar que o que pode acontecer não necessariamente é aquilo que você planejou. E por isso que as pessoas não expõem as suas ideias. Isso já aconteceu comigo. Isso acontece com todo mundo, na verdade. Quando a gente é criança, a gente não tem muita vergonha. Vocês lembram? Quando a gente era criança, a gente não tinha vergonha. A gente brincava, a gente era quem a gente queria ser, a gente inventava, a gente imaginava e nós éramos inovadores. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a sentir medo e vergonha. A vergonha está totalmente ligada à relação em que você tem medo de ser julgado pelas pessoas, né? Você tem medo do que os outros vão pensar ao seu respeito. Mas hoje em dia, no ambiente que a gente vive, nós não deveríamos sentir isso, porque nós vivemos em um mundo vulnerável onde as coisas mudam
muito rapidamente. Então, você se permitir, né, ser vulnerável pode ajudar você a não sentir tanta vergonha. O que você acha, Julião? Eu concordo plenamente. Eu acho Mas que é uma questão de perfil comportamental ou fatores externos? Ou uma mistura dos dois? A vergonha, ela é um estado emocional. Ela é uma emoção que faz parte aí das 304, mais ou menos até hoje, emoções catalogadas. A vergonha pode ser, por exemplo, ela pode ser igual à alegria. Eu sinto alegria e eu sinto vergonha. Então, ela é um estado emocional que vai acontecer ou por fatores externos ou por fatores internos. Ela vai se manifestar. Lembra daquela live que eu falei a respeito de como as emoções nos modificam? Que ela começa em uma pré-condição. Quando eu estou nessa pré-condição, vem o gatilho, esse estado emocional, ele muda, me muda fisiologicamente, me muda psicologicamente, e isso tem uma ação, pode ser construtiva ou destrutiva. Às vezes a vergonha pode ajudar, de você se guardar de não falar uma besteira numa reunião, falar, cara, e se eu falar isso, o que as pessoas vão pensar? Né? E aí você fica quieto. A vida é um contrato de risco, e você precisa aprender a jogar. E jogar com a tua vergonha também faz parte da construção do seu caráter. Como é um estado emocional, ela vai te modificar. Então, a vergonha nos modifica e faz com que a gente se adapte às situações do nosso dia a dia. Faz sentido. E Renato, existe alguma forma, alguma coisa que pode nos ajudar com isso? Porque eu acredito, por exemplo, eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, a pessoa que não tem vergonha e tal. Mas eu sei e eu tenho criado alguns mecanismos para mudar isso. E, de certa forma, não deixar com que a vergonha me trave. Né? Seja um obstáculo para eu conseguir desenvolver as coisas que eu tanto quero. Existe alguma forma, alguma coisa que você pode falar, cara, isso daqui é muito louco e vai ajudar os outros envergonhados também aí? Né? Eu acho que tem uma palavra que pode ajudar você a destravar a sua vergonha, o seu medo de se expor, que é permitir-se viver uma situação adversa, permitir-se viver uma situação onde você não tem controle. E essa palavra controle também é uma outra palavra que dá para a gente fazer uma live a respeito dela. Porque a gente sempre quer ter controle das coisas, né? Às vezes das pequenas coisas, eu quero ter controle de tudo. E às vezes a gente não tem controle. Então, quando a gente aceita que não tem controle, a gente se permite. Quando você se permite, você entende o que é vulnerabilidade. Isso ajuda você a não ser uma pessoa que tem vergonha, que te atrapalha. Vergonha, sim, é um sentimento, né? É uma emoção que pode te ajudar a te preservar, mas às vezes às vezes pode te atrapalhar. Então, permitir-se é a palavra. Então, se coloque em situações onde a pré-condição faça com que você permita-se viver essa situação. Show de bola. Por exemplo, marcar uma live onde você tem que aparecer e se você não aparecer, não vai acontecer e você meio que se arrisca e não tem como voltar atrás, alguma coisa assim. Cara, se você é solteiro, é que todos nós aqui somos, graças a Deus, somos casados. Mas quando você é solteiro, inclusive vai uma dica para você solteiro aí. Porque, olha, o que de gente me procura, homens e mulheres, me procuram para pedir ajuda em relacionamento conjugal. Sabe por quê? Olha, o que eu vou falar aqui, cara, é o seguinte, uma situação, é meio chato, mas olha só o que acontece. O cara tá ali numa situação, numa pré-condição onde ele vai conhecer alguém. Só que ele não tem coragem, porque ele sente medo, ele sente vergonha. Aí sabe o que o cara faz? Ele bebe. Ele bebe para chegar na pessoa. Só que quando chega já não lembra mais quem ele é. Ele perdeu a vergonha, mas perdeu também a identidade. E aí quando ele chega para se apresentar, eu sou... Ele já não sabe nem mais quem ele é. Entendeu? Então assim, ó, cuidado com bebida alcoólica. Cara, cuidado com tudo aquilo que tira você de quem você realmente é. Então você sente vergonha na hora de se relacionar e vai e bebe.
pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, aprenda o que é a palavra integridade. É você ser inteiro. Você não precisa de uma bebida alcoólica para tirar a vergonha de você. Você precisa aprender a se permitir, se colocar em situações que façam com que você aprenda a se relacionar com quem você realmente é. Faz sentido? Sim. E enquanto vocês estavam falando aí sobre a timidez, né? E realmente a minha questão é talvez um pouco o extremo oposto, né? Porque a vergonha pode ser para se resguardar. Várias vezes eu já cheguei a dar uma mancada assim por tomar liberdade muito rápido, né? Perder a vergonha muito rápido no relacionamento com alguém. Mas aí tentando entender um pouco o outro lado, né, das pessoas que sentem vergonha demais, eu lembro de um texto que eu li do Luiz Fernando Veríssimo, uma das crônicas para se ler na escola, e ele diz que, numa delas, ele diz que o tímido é o mais egocêntrico de todos, o tímido é o mais egoísta de todos. E é um raciocínio interessante para quem tem esse sentimento para vencer a vergonha. Porque ele fala assim, o tímido ele acha que a hora que ele entrar na sala, todo mundo vai olhar para ele, todo mundo vai reparar nele, e assim, na maior parte das vezes, não é o caso. Exatamente. Então, entender que eu não sou o centro, que não é toda hora que todo mundo está me observando e tal, isso me traz uma tranquilidade para conseguir me arriscar mais, né? Olha só, Lucas, olha que legal que você falou, né, cara? Existe uma pré-condição. Entrar na sala e ser observado. Às vezes, a gente não se dá conta em quantas situações que a gente se coloca que é uma pré-ação do que vai acontecer. Eu me coloco nessa situação e já falo, cara, já sei o que vai acontecer. E, na verdade, não é necessariamente o que vai acontecer. Você falou do tímido, né? Qual que é a diferença do tímido e do introvertido? O introvertido, ele vai para dentro, pensa e fala. O tímido não, ele vai para dentro e não fala. Ele não expressa aquilo que ele pensa. Ele fica remoendo dentro. E aí, conforme vão passando os anos, cara, você se remoe tanto, que você fala assim, ó, é melhor não falar, é melhor não se expor, é melhor eu aceitar a vergonha que eu sinto, ou esse medo de me expor que eu sinto, e não contar isso para ninguém, e não tratar isso. E legal pela internet, nenhuma, em se dispor a uma situação onde você pode se permitir viver de maneira diferente. Esteja atento quando você se coloca em uma situação que vai disparar o gatilho. Esse é o ponto principal que você pode perceber. Cara, em que situação eu tô e o que pode acontecer nessa situação? E ter o controle emocional de entender cada momento onde as coisas vão acontecer, cara, isso é uma habilidade que poucas pessoas conseguem. Posso fazer uma pergunta para os dois? Manda. Porque para o Renato como especialista e para o Júlio como o tímido dessa live, né? Talvez. É porque assim, por exemplo, eu tenho medo de altura. Sempre tive medo de altura. Mas hoje ele é bem mais controlável. Hoje eu consigo me colocar em situações que antes eu não conseguiria, quando eu era menor e tal. E o que me ajudou foi, assim, baby steps, né? Porque, assim, eu vou um pouquinho perto da sacada. Não, eu não vou na montanha-russa do Hopi Hari, mas na outra ali menor eu vou. E tal. Então, nisso de se colocar em situações... o Júlio aí como alguém que tem essa experiência, faz sentido ter esses pequenos desafios que tal, ou então eu já vou pro 100% já? O que você acha aí, Julião? Então, eu acho que no meu caso, por exemplo, o que me ajudou muito, porque realmente assim, eu nunca fui uma pessoa de fazer uma apresentação para muitas pessoas ou gostar de expor as minhas ideias em ambientes não seguros, né? Quando eu tô com meus amigos, eu me solto bem, eu sou tranquilo, mas quando eu tô com coisas assim, eu sou muito complicado. Mas o que eu fiz foi me colocar na situação onde não tinha como eu não aparecer. Então, eu em trabalhos, em coisas assim, eu me expunha mesmo
E aí, o que eu me preocupava era tirar o foco de mim e colocar no que eu tinha para falar para as pessoas. Então, eu falava, bom, se isso que eu tenho para falar é realmente importante, vai ajudar, então vale a pena eu me expor. Se não, se isso não tem sentido, não é uma coisa que vale a pena, aí eu realmente me resguardo. Então, eu acredito que, respondendo a pergunta, sim, também é uma questão de ir tateando aos poucos, mas no meu caso foi principalmente voltado para aquilo vai ajudar? Se vai ajudar, vale a pena expor. E o mais louco de tudo é que depois de fazer isso, é muito gratificante. É depois de você se expor, depois de você falar algo e contribuir com as pessoas, é muito gratificante, né? Então é um medo de ir, mas depois tem a recompensa de ter ido. É muito louco, assim, como funciona a cabeça de quem tem vergonha. Olha que coisa, Lucas. Eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês, cara, para mostrar isso aqui, ó. Que nós falamos na outra live aqui. Deixa eu ver se eu consigo reduzir. Olha que interessante, cara, como a vergonha nos modifica, tá? Então eu vou pegar aí medo de falar em público. Preciso me relacionar com a minha equipe, ou preciso apresentar alguma coisa para um cliente, preciso apresentar alguma coisa na escola, preciso conhecer alguém. A pré-condição é a percepção que falta para entender a pós-condição. Está aí na tela, certo? Então, a pré-condição é aonde eu me coloco na situação. Então, vou dar um exemplo. Tá? Vou falar em público. BUF, base de dados perceptiva. Cara, eu não sei falar em público. Eu acredito que eu não sei falar em público. Eu lembro de um evento que eu falei em público e ninguém entendeu. E que eu falei mais do que ninguém. Uhum. Aí, esse estado emocional, ele me muda psicologicamente. Eu já falo, cara, vou ter branco. Vai dar branco, não vou lembrar, as pessoas não vão entender. E aí a mudança física, cara, eu começo a transpirar. Vocês já transpiraram quando for falar em público? Ficar nervoso? O coração começa a bater mais forte, você começa a salivar, o teu sangue começa a fluir mais rápido pelo seu corpo, você começa a ficar nervoso. E essa ação de incapacidade. Então, essa emoção, né, que se expressa através desse sentimento, vergonha, ela te modifica. Então, a dica é esteja atento na pré-condição. Começa a perceber a pré-condição. Você vai falar em público, começa a perceber, cara, quando eu chegar lá, eu preciso ter calma, eu preciso respirar, eu preciso ter água, eu preciso ter alguma coisa na mão que vai me ajudar no gatilho para que esse estado emocional, quando aconteça, eu esteja calmo e transforme isso em uma ação construtiva. Para que na pós-condição eu consiga, não sei como que eu saio da tela agora. Opa. Já saiu. Saiu? Eu consiga... Como é que eu volto aqui? Já saiu? Eu consiga perceber a pré-condição onde eu estou. Entende? Às vezes, a gente não se dá conta na pré-condição. Eu vou para uma discussão despreparado, eu estou no trânsito e, de repente, sou surpreendido por esse gatilho. Isso é rápido, cara. Isso é rápido. Essa sinapse que acontece, ela é muito rápida. Beleza? Então, deixa eu ver se eu entendi. Por Manda. exemplo, assim, então eu vou travar, nossa, eu vou ter que falar em público, eu vou travar. Então, mais ou menos assim, eu tento entender o que me faria travar. Não, da outra vez eu travei porque eu não tinha decorado o texto, ou porque eu fiquei encarando as pessoas e fiquei com medo. Então, Isso. É entender o que me levou àquele estado. Questione, duvide desse sentimento, entendeu? A gente precisa aprender a duvidar. A gente precisa aprender a questionar com inteligência, com sabedoria. Cara, por que eu estou sentindo isso? Aonde isso vai me levar? É claro que se isso é num grau muito elevado, você deve buscar um especialista. Você deve buscar um psicólogo, né? Eu não sou um especialista nesse, né? Não sou um psicólogo que trato disfunção. Eu trato de comportamento. Eu trato de coração. Eu trato de mindset. Então, é diferente. Então, questiona, cara.
questiona as tuas... Como o Júlio falou que fez, cara, eu questionei e comecei a me colocar em situações. Só que tem gente que não vai conseguir fazer isso e deve buscar um especialista. Ó, deixa eu dar um recado antes da gente... Deixa eu dar um recado antes de encerrar essa live aqui. Que tal se você participasse aqui ao vivo com a gente, como o Lucas participou, como o Júlio participou? Então, se você quer participar com a gente, tem um tema interessante que tenha relação aí com o que a gente fala, de ajudar você nos seus relacionamentos, coloca nos comentários aqui abaixo que daí vai que a gente entre em contato com você e você pode participar ao vivo aqui com a gente. Queria agradecer você, Lucas, pela participação, pelo teu tempo. Julião, pelo teu tempo também. Obrigado. Não esqueça de compartilhar essa live nas tuas redes sociais e a gente se encontra em breve aqui nas nossas redes sociais. Beleza? Grande abraço. Tchau, Lucas. Tchau, Júlio.